Olá pessoal, boa tarde, quase boa noite. Quem está passando por aqui, me fala se vocês estão ouvindo direitinho, se o áudio tá ok aí, por favor. Só me ajuda a deixar melhor para vocês aí. Lembrando que hoje eu passei aqui para gravar a resposta de uma pergunta que nós deixamos em aberto, né? Oi Denise, obrigado, tudo certo, obrigado. Na semana passada nós fizemos uma provocação, na verdade, né? Ai, obrigado. Aqui é a Han, seja bem-vindo. Vitor também. Quem mais entrou aqui? Deixa eu ver se eu consigo ver. Boa tarde. Eu vou falar boa noite, é quase 6 horas. A Amélia passou aqui também. Amélia, obrigado. Show. Pessoal, na semana passada eu comecei a falar um pouco mais, né? Sobre a questão do corpo astral, da gente, dessa desconexão que está acontecendo, tá? O problema é que outras pessoas não têm coragem de falar, não tem, às vezes não tem sustentação também para bancar o trabalho, né? Para falar disso e sustentar o negócio, né? Então, como nós estamos lá com aquela questão do Dom Rô, do Raceia, o pessoal do TEAC que avançou rápido demais, né? Pelo que eu previ, assim, sabe? Então eu achei que foi muito rápido e as pessoas começaram a acessar e eu não vou frear isso, né? O aqui a Han tá dizendo polêmico isso. Tá surtando a galera. É, então, Igor, na verdade é assim, né, cara? As pessoas elas têm acesso à informação, só que como é que vai desconstruir aquilo que foi construído por séculos, né? E praticamente todos, presta atenção, praticamente todos os trabalhos, cara, todos estão fundamentados sobre essa verdade. Eu venho falando sempre para vocês aqui, né, que a verdade é temporal. A gente avança um pouquinho, consegue. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Sara. Patrícia, boa noite. Hoje eu tô com mais calma, então eu tô vendo aqui. Vou lendo o nome de vocês. Então, o que acontece? Todos os trabalhos, gente, eles estão pautados nisso. Em projeção astral, em desdobramento, você ter várias vidas em outros lugares. E aí, de repente, você vem, cara, e quebra tudo isso. E aí, agora eu vou deixar para vocês. Vocês acham que eu levei uma pancada aqui ou não, energeticamente falando? O que vocês acham? No sentido de, caramba, e agora? O que a gente faz? E assim, gente, eu vou para as reuniões no plano astral. Eu não tenho corpo astral, muitos de vocês já não têm também, lógico. Mas eu vou para as reuniões aqui, é legal pra caramba. Quem fez os atendimentos esses dias aqui, na semana passada, principalmente, e hoje, que foi assim, só pedrada, gente, os atendimentos só pedrada. Eu falei, gente, tá acontecendo o seguinte, imagine que você chega num lugar que você não é bem-vindo, mas você vem com um mandado, acho que é assim que fala da polícia, né? Você vem com um mandado, acho que é mandado. Que você pode entrar nos lugares porque a polícia e a justiça autorizou, não sei se é assim que fala aqui. E aí você entra e chuta a porta e entra. E quem tá do outro lado não pode fazer nada. Nada. Então, aí o que acontece? Isso eu estou me referindo aos trabalhos das equipes que a gente está tirando daqui, né? Que está movimentando pra caramba. Isso quase ninguém fala também. E o trabalho que eu mais tenho assim me orgulhado, eu acho que eu vou usar essa palavra nesses tempos é esse, sabe? De poder fazer algo para alguém que não pode pagar, né? Fazer algo para alguém que não tem como mandar um pix para você e que se não fosse você é mandato. Obrigado, Gabriel. E e aí você está ajudando a galera. Então é assim que a gente está operando nesses dias. E consequentemente, gente, os atendimentos eles ficam assim num outro nível de quebra, porque aí quem chega para o atendimento com essa nova perspectiva, com essa nova proposta, deixa eu arrumar aqui se eu debruço na mesa. Para quem chega, então pega essa frequência nova. Então a coisa tá bem interessante. E aí eu trouxe, além disso, né, de estar fazendo esse trabalho das equipes, de estar ajustando e tudo mais, tem essa questão do Dom Ho que eu ainda não ativei, assim, de forma mais pública, né? E tem também essa questão do corpo astral que foi mais urgente falar primeiro, pra gente começar a acertar isso. Por quê? Assim, cara, todo dia chega notícia pra mim aqui de pessoas que estão saindo do sistema, que estão desencarnando. E aí, tá indo pra onde?
Então, quanto mais rápido a gente consegue falar sobre isso, quanto mais rápido a gente consegue alinhar isso, mais consciência, já não são pessoas, são consciências, a gente tira desse ciclo de aprisionamento, seja nesta simulação ou em outra qualquer, entende? Então isso tem dado pano para manga. E o que acontece? Isso está incomodando os mercenários espirituais, entendeu? Está incomodando os mercenários espirituais. E por isso que eu estou trazendo isso aqui primeiro, antes da gente começar o nosso assunto. Por qual motivo? Porque, gente, assim, são pessoas que gastam 30, 40 mil reais querendo uma conexão. Ontem eu até fiz um. Deve estar aqui ainda no Stories, depois você vê ali se você não viu. Eu até fiz um print de uma pessoa querendo tirar satisfação comigo. E a pessoa escreveu lá assim: R$ 400 a extração, uma coisa assim. A pessoa nem sabe do que está falando, nem faz ideia do que é o trabalho que a gente está fazendo. Se tiver aqui na live, né, vê se escuta e aprende. Antes de abrir a boca e escrever besteira para as pessoas, aprende. Depois você não fala M por aí, né? São pessoas daquele nível que atrapalham o negócio. São pessoas que hackeiam, são pessoas que conectam, que fazem inputs de forma dissimulada. Pode ser apenas uma IA falando, que nem a pessoa sabe que é IA, pode ser um bot, enfim, não importa. Mas é daquele jeito. E ali a pessoa usa uma palavra assim, olha, existem pessoas com muita dor, que estão fragilizadas, né? E como se eu estivesse vendendo uma solução fácil. Eu nunca disse que é fácil, eu disse que é possível. Certo? Eu sempre falo isso, não estou falando que é fácil, estou falando que é possível. E o preço que eu cobro é o preço do trabalho que eu faço, que é o atendimento aqui. A extração, gente, você não tem preço. Extração não tem preço, é processo. Ok? Dentro do processo, eu oferto aqui algumas possibilidades onde cada um segue o teu caminho. Tá? E aí depois é muito legal as pessoas que discordam daquilo lá também, concordam com o meu trabalho, cada mensagem maravilhosa. Falei, não vou postar isso, senão vão achar que eu estou querendo me promover, né? Então eu fico só comigo ali. Então o que acontece? Dentro desse processo de extração, de fazer a coisa acontecer cada um por si, gente, o caminho, a próxima etapa é falar do corpo astral. Só que aí o que acontece? Os mercenários espirituais, eles estão loucos, porque pessoas gastando 30, 40 mil reais querendo comprar um pedaço em Santa Esmeralda, sabe? Coisa assim. Comprar um pedacinho na nave arcturiana, esse tipo de baboseira aí. E aí o que acontece? O aprisionamento, ele é real. A simulação, ela não é real. Mas o aprisionamento na simulação é real. Então o que acontece? Nós estamos mexendo exatamente aí. Aí é que eu falo para vocês, vocês vão ter que escolher onde vocês querem ficar. Não é para ficar comigo, não é isso. Por favor, entendam bem. Vocês precisam fazer o alinhamento interno e não depender de ninguém, de nenhum charlatão desses. Pessoas que montam equipes de venda para vender trabalho, gente, acorda. Acorda. Uma coisa é você organizar um trabalho, outra coisa é você vender um trabalho. Entende? Então presta atenção nisso, porque isso que nós estamos fazendo aqui, como o Igor colocou lá em cima, é meio que polêmico, e é mesmo, só que aí é só para vocês escolherem. Eu não estou falando que isso é uma verdade única, absoluta e imutável, eu estou dizendo que é uma possibilidade. E sabe qual é o problema que está incomodando? Sabe qual é a chave do problema? É que está dando resultado. As pessoas que estão investindo, que estão fazendo o seu processo, elas estão tendo resultado. E contra fatos não há boatos. Eu acho que é assim o ditado que tem aqui, né? Contra fatos não há boatos. Então o que acontece? Está incomodando. Está mexendo no negócio. Eu falo que enquanto eu conseguir sustentar, eu vou sustentar. E aí vocês vão decidindo o que e como vocês querem fazer também no processo de vocês. Tá? Então a ideia aqui hoje de responder as perguntas, eu ia responder para vocês que fizeram lá no individual, né? Lá no Stories, e falei, não, eu vou fazer, eu achei interessante algumas perguntas, eu falei, eu juntei todas, acho que são, cadê, eu anotei aqui no computador, são 12 perguntas, 12, acho que tem uma que é meio parecida, mas são 12, que dá pra gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, e ao mesmo tempo que a gente conversa sobre o assunto, a gente vai também abrindo mais expandindo a mente de vocês. Então, dizer para vocês que nós estamos aqui, eu estou, né, no ambiente onde eu atendo, né, um espaço com as ativações totalmente em dia, ok? Então, essas frequências que estão aqui, né, comigo, é inevitável, né? São frequências que vão trazer para vocês também alguma informação,
de acordo com o processo, e aí toda vez que eu abro aqui as estruturas, o pessoal quer passagem, eu deixo passar, né? Então, estamos num ambiente seguro, é isso que eu quero dizer para vocês. Depois, quem assistir depois, se você quiser compartilhar, você tem essa segurança também, tá? Pode ficar tranquilo que não tem ataque nem hackeamento com essa informação do jeito que a gente está fazendo aqui. E fica de novo a dica sobre os mercenários espirituais, né? A casa está caindo, e aí vocês escolhem aí o que vocês querem fazer, tá? Para quem está fazendo trabalho sério, não se preocupa não que a coisa está tudo certinho. Deixa eu só ler aqui o que vocês escreveram, que aí eu não vou voltar mais aqui. Denise, acho o fim colocar preço no trabalho dos outros. Agora eu não entendi se você está me criticando ou se você está concordando comigo, mas eu não tô... por exemplo, quando falo do trabalho dos outros, cada um põe o preço que quer, né? Mas que tem gente que, sim, faz coisas que não, eu discordo, né? Agora não sei se você concorda com o que eu estou falando, da pessoa ter falado comigo e tal, não sei o que é. Eu fiz o TEAC e ainda faço as ativações, e cara, abriu, entendeu como funciona. É isso aí, Igor, isso aí, boa. Pessoal, então vamos lá, vou começar com a primeira pergunta lá que veio, né, da caixinha de perguntas, vamos lá. Existe alguma consequência negativa para o corpo físico ou para o espírito? Lembrando, a pergunta era, vamos falar sobre corpo astral, uma coisa assim, né? E deixa ali a sua pergunta, sua dúvida, era alguma coisa nesse sentido que estava enunciado lá. Então aí a pessoa disse, olha, existe alguma consequência negativa para o corpo físico ou para o espírito se a gente fizer o quê? O desacoplamento do corpo astral. Então aqui, e também eu não quero expor o nome das pessoas para responder, sabe? O que acontece aqui? Primeiro que a gente vai ter que mexer nessa conversa de espírito e alma. A gente vai ter que começar a olhar para isso de um jeito diferente, sabe? É um restinho de café que estava aqui e ele está esfriando. Já está frio, na verdade. Então a gente precisa separar essa coisa. E quando a gente fala da simulação, qual foi o mecanismo usado para estruturar um procedimento cumulativo de experiências, cumulativo de possibilidades de você continuar a permanecer preso aqui. Então uma delas chama-se religião, e dentro da religião, religiosidade, e uma outra possibilidade de interpretação chama-se espiritualidade. Tá? Então, dentro de tudo isso que foi criado aqui, nós temos na simulação essas variáveis da mesma coisa. Então, quando você separa a tua consciência e coloca um espírito na consciência, era como se você tivesse outras possibilidades de aprisionamento, não de evolução, como se era dito. Entende? Então, quando a gente fala se existe uma consequência negativa para o corpo físico ou para o espírito, então começa já que não tem espírito, não existe essa balela aí. Entendeu? A gente começa, quando eu falo da reprogramação, para quem está no TEAC sabe muito bem, sabe muito bem. É uma reprogramação, cara, e é reprogramar mesmo. A pessoa está lá no módulo 5, e as equipes falam, volta no módulo 2, volta no módulo 3, faz as ativações de novo, porque tem que calibrar ali. Então, dá trabalho, cara, sabe, é trabalhoso. Então, quando você entra nesse flow aí, nesse fluxo de reprogramação, de entendimento, você nem lembra que tem espírito, que tem alma, que tem fractal, que tem toda essa possibilidade de aprisionamento. Você nem lembra disso mais. Tá? Então, quando você vem para esse movimento e desconecta e quebra tudo isso, você sai da religião, sai da religiosidade, sai do tal da espiritualidade, que é o que eu venho falando para vocês desde muito tempo. Quebra esse lance de espiritual e vem para a estrutura tecnológica. Então, quando eu falo para vocês que, assim, todos, pelo menos a maioria dos trabalhos que eu conheço, eles estão estruturados sobre essa verdade da espiritualidade, cara, quebrou, acabou isso aí. A galera, são poucos ainda, mas a galera que está fazendo, que já entendeu tudo isso, falou, cara, não tem nada daquilo, nada. Nem as minhas equipes, nem as suas equipes, cara. Por quê? Porque você entra numa conexão e liberta todo mundo. Né? Vou fazer um paralelo aqui, novamente, porque você tem uma possibilidade, principalmente lá no TEAC, quando você faz direitinho, você está oportunizando para as tuas equipes a passagem. E quando faz a passagem, você fica mais forte com relação à estrutura que você recebe de apoio, num bom sentido. Por qual motivo? Eles estão trabalhando com você aquela frequência cada vez mais potente para que você possa continuar oferecendo suporte dentro do possível. E aí as coisas começam a caminhar.
quanto mais próxima a tua equipe de você, mais possibilidade eles têm de fazer o quê? A limpeza e os ajustes. E mais forte fica o seu trabalho, mais forte fica a tua potência. E aí você vai desconectando aos poucos daquilo que é o teu aprisionamento na simulação. Por quê? Porque isso vai perdendo a força. É mais ou menos assim que funciona. Então, não tem prejuízo para o corpo físico. Tem uma pergunta aqui que tem lá depois, de algumas. Eu não vou falar agora porque tem uma pergunta sobre isso. Sobre as percepções no corpo físico. Então é importante porque há sim percepções no corpo físico, mas não prejuízos no corpo físico. Não tem prejuízo, é libertação, gente. E sabe qual que é o maior desafio que eu vejo aqui? Que as pessoas que me procuram, que elas estão passando por esse processo já, que não sabem lidar com a liberdade. Viveu tanto tempo preso que não sabe viver com a liberdade. Outro dia, eu não sei se foi um filme que eu assisti, se foi uma matéria que eu li, não lembro mais, de animais que viveram em cativeiro muito tempo e quando soltam eles no seu habitat natural, eles não conseguem sobreviver. Por quê? Porque não sabe como é que lida com aquilo. Então, estamos nesse processo. Se isso pode ser classificado como um prejuízo para o corpo físico, então assim é. Mas não tem um dano maior, não. Não tem um dano maior, eu vou ficar doente, eu vou ficar desamparado. Não, não. Por quê? Porque você sai desse aprisionamento de corpo astral, dessa palhaçada toda, aí você sai disso e aí você automaticamente vai se conectar com uma outra estrutura que é a sua estrutura, é vossa estrutura. Aí você vai ficar preso com você mesmo, se é assim que a gente pode classificar, tá? Então não tem prejuízo. E esse lance de espírito, gente, esquece. Esquece espírito, esquece eu sou, esquece tudo isso aí. Esquece. Estou falando da programação mesmo, tá? Isso está dentro da programação. Então, se você já consegue, como posso dizer, se você já consegue alcançar o que eu estou falando, então beleza. Se você ainda não consegue, vai com calma que daqui a pouco você chega lá, tá? Vai com calma que daqui a pouco você chega lá. Assim, é impressionante o número de pessoas que, deixa eu só marcar ali, o número de pessoas chegando lá no TEAC, porque nem sabe por que está lá. Chegando para o atendimento e nem sabe como chegou no atendimento. A pessoa começa o trabalho e fala assim, olha, eu cheguei aqui, não sei, apareceu um vídeo seu para mim e eu intuí que eu tinha que falar com você e a hora que você vê já tá lá na paulada também. Então é por isso, tá cortando, tá? Tem uma outra pergunta aqui, a pessoa perguntou assim, ó, pode fornecer... cadê o mouse? Pode fornecer referências bibliográficas? Não, não tem. Foi onde eu falei semana passada, eu acho, não lembro se eu falei, se eu cheguei a comentar aqui, ou foi só discussão interna minha, eu comigo mesmo, sobre escrever um livro sobre isso, de fazer um registro. Estou pensando seriamente mesmo em fazer um livro, né? Vai me tomar mais um pouquinho de tempo, mas eu acho que seria interessante, porque daqui a pouco algum picareta faz, né? E começa a escrever mais um monte de besteira, né? E talvez, se a gente achar alguém que faça, eu até transfiro, né, para a pessoa a informação, se for gente séria. Mas não estou preocupado com isso, não. Por enquanto, não há referência bibliográfica sobre esse assunto. Não há. Tudo que eu já comecei aqui dizendo, olha, nós estamos fortalecidos, os trabalhos que estão aqui estão fortalecidos sobre toda essa verdade deles, que você tem um corpo astral, que você tem outras vidas, que se desdobra, que se conecta e tudo mais. Então você tem tudo isso acontecendo. Essas são as referências. E aí você tem referência de pessoas falando sobre simulador, sobre simulação, sobre origem nossa cósmica, sobre o tal do livro de Uran, né? Que vocês conhecem. Tem todo um cadenciamento, toda uma estrutura de aprisionamento desenhada, porque você fica preso naquilo ali. Todas as verdades, porque isso veio daqui, que veio dali, que veio de lá. Aí, para aquelas pessoas que são mais técnicas, tem todos os conceitos técnicos. Para as pessoas que gostam mais dessa parte biológica, tem pessoas canalizando livros sobre a estrutura biológica. Tem gente que gosta de rocha, gosta de madeira, essas coisas. Porque lá na estrutura tal, a formação geopática tem o cristal, que não sei o que você fala, nossa, tem um cristal não sei aonde. Gente, você está preso aqui, você não tem dinheiro para comprar nem ouro. E está pensando num cristal que você não faz ideia nem se existe. Então tem tudo isso no mercado. É para manter todo mundo aqui. Isso aqui não tenho referência bibliográfica, eu não tenho essas referências e não já estou assim, fora dessa coisa, não indico mais nada para ninguém, porque não é por aí o caminho, certo? Explica sobre o processo de reacoplagem do corpo astral, por que e como. Cara, eu tive 3 casos já disso aqui, ó. 3 casos similares.
Imagina, você está no processo e você desacoplou. Já está lindo, maravilhoso. Você precisa seguir naquele caminho. Imagina que você aqui nesse turbilhão de coisas que a gente está vivendo, do jeito que a gente está vivendo, essa bagunça toda, você consegue um feito desse. E aí você fala, nossa, agora eu tô podendo, agora eu sou o cara, porque tô tendo experiências surreais. Quando você faz isso, se você não faz a tua estrutura de proteção, se você não conecta com a tua base, aqui, por exemplo, a nossa base é Canis BR, né, que a gente tem a estrutura Borealis dentro da simulação, não pode esquecer disso. E nós temos a estrutura do Raceia, é a tua base. Então, se você ficar ali na tua base, tá tudo certo. Aí o que acontece? Se você desvia, se o jeito que você vive, relacionamento, os lugares que você frequenta, onde você vai, por isso eu falei outro dia, gente, ó, para quem tá aqui, decida, tá? Se você quer fazer, porque se você volta lá no terreiro, você volta no centro, você volta na ayahuasca, você volta em qualquer outro lugar que você volta, imagina, tem um monte de seres e estruturas querendo saber como é que aquilo aconteceu. Como é que isso aconteceu? Se eu não faço o meu trabalho de estruturação e ó, agora eu estou pronto para entrar num lugar desse e não ser novamente, entre aspas, aprisionado, aí tudo bem. Mas por isso eu falo, quem está no processo, aguenta firme, espera um pouco mais, vai saindo dos lugares, vai se conectando com você mesmo. Por quê? Para você voltar nesse processo, é 2 minutos. 2 minutos. É a mesma questão da pessoa que tem um vício em alguma substância, que ela fica anos, e de repente ela tem uma recaída, que a gente fala. Pof, vai lá e volta tudo. E aí às vezes é pior, né? Então esse processo de desacoplar, né, de reacoplagem, perdão, ele pode acontecer sim. Pode acontecer, porque a gente está dentro da simulação. Por isso eu falo que dá trabalho. E falo mesmo, gente, ninguém é obrigado a ficar aqui. Ninguém é obrigado. Isso aqui é uma oportunidade que a gente tem, tá? Só que aí quando você faz direitinho, você não está preocupado com isso, né? Você já está em outra vibe. E você não vai cutucar a onça com a vara curta. Escutei essa outro dia, achei legal. Então, por que isso acontece? Porque imagina que você... e nem sempre, se isso... Pelo menos no que eu acompanho, né? E no que eu tenho entendimento, nem sempre isso é negativo, de reacoplar. Porque imagina que alguém viu você ali, vai te monitorar, quer saber como é que faz, e bota uma outra estrutura ali em você. Gente que tem gente em coma por aí, com o corpo astral zanzando, querendo voltar aqui. Tecnologia, gente, tecnologia. Não tem nada de espiritual aí, né? É muito mais simples do que vocês imaginam. Tá? Muito mais simples. É só chipar e tá feito. E aí volta toda a estrutura de chakra, aquela coisa toda. Então, como faz isso é assim. Você vai num lugar, você se conecta. Às vezes você nem vai no lugar, você só fica pensando. Como será que estão aquelas coisas de reptiliano, draconiano? Como é que será que tá aquilo? Puf, à noite você já era. À noite você já era. Se não sabe fazer as ativações de proteção e tudo mais, ok? Então pode acontecer? Pode acontecer sim. Até isso aqui é um capítulo bom pro livro, hein? Outra pergunta, como fazer essa desconexão? Ou é a nossa equipe que decide isso de acordo com como estou acordando? Deve ser despertando, né? Eu só copiei a pergunta. Como faz essa desconexão? Gente, é do jeito que a gente está falando aqui. Trabalhando, você... Praticamente, quando você vai no TEAC, gente, quem está lá no TEAC, que chega lá na ativação de ponto zero. Aliás, eu quero até trazer uma informação aqui, que eu ia fazer hoje à tarde, acabei esquecendo. Estava no atendimento, veio a informação, esqueci, perdoa. Nós estamos usando aquele Merkaba, por exemplo, Yacerati, e lá no TEAC a gente tem a ativação Yacerati. Até recomendo para quem está lá, se vocês quiserem hoje fazer, vai ser bem legal. Para vocês com essa nova roupagem. O Yacerati ele tem uma estrutura de um tubo, né, de luz, como se fosse um portal. Eu explico isso nos cursos, quando eu falo de Yacerati. Então o Yacerati ele tem lá as cores da simulação da chama trina, lembrando um pouco da chama trina. O que a gente está fazendo? Usando aquilo lá para reprogramar essa ideia de chama trina e por meio daquela estrutura fazer a sucção. Então nós estamos usando o Yacerati para fazer a extração das equipes também. Essa informação veio, acho que foi domingo, não me recordo, eu não compartilhei. E hoje, durante o atendimento, veio de novo, só estou trazendo aqui. Então, como fazer essa desconexão? Você pode usar o Yacerati, fazer a ativação Yacerati lá no TEAC, é um bom caminho. Se você tem alguma outra prática que não está
Porque eu preciso falar isso também, tá? Eu não sou o dono da verdade, não sou o único a fazer isso. Se você está fazendo uma prática que não está vinculada a nada, cara, nada, você não pode estar vinculada a nada no sentido de religião, de egrégora. Se você está fazendo alguma coisa já sozinho, sentindo que você está avançando, isso pode acontecer naturalmente. Naturalmente. O que eu sugiro, se você não tem maturidade para lidar com isso, que aí você procure ajuda. Mas se você sabe, se você tem como fazer isso aí, então você vai seguindo também, entendeu? Agora, não é a tua equipe que decide isso. Não tem como, por quê? Porque talvez a forma como você está trabalhando com as suas equipes, o jeito que está o processo de ativação seu aí, às vezes a tua equipe está pior que você. E aí, quando você faz a sua ativação e você entra nesse processo, você oportuniza isso para eles também. Por isso eu falo sempre do TEAC, por quê? Porque é uma ferramenta pronta que está lá, que você vai lá e faz, tá? E todo mundo sai ganhando nesse jogo aí. E outra pergunta. Posso dar esse comando? Quero minha desconexão. Não, não funciona assim. Já acabei de explicar aqui como funciona. Não é dar o comando e quero minha desconexão. Se fosse assim, já pensou que beleza? Quero minha desconexão. Desconectou. Como se fosse só o comando. Não é isso. É um processo. É um processo de conhecimento. Eu vou falar daqui a pouco de alguns sintomas. De repente você não aguenta. Se você não aguenta os sintomas que vêm para o corpo físico. Imagina desacoplar. Pum, desconectou tudo. Imagina que você é uma pessoa, por exemplo, que tem que você possui vínculo com essa egrégora de linha de ancestralidade, por exemplo. Vamos supor que você tem família, você tem aí 3, 4 filhos, 2 filhos, tem marido, esposa, e você faz isso de uma hora para outra. Quero desconectar. Pum, acabou, perdeu o projeto, tá preso de novo. Não é tão simples assim, tá? Processo. Depois da desconexão do corpo astral, como ficam chakras, sendo eles também mecanismo astral? Não tem mais isso. Depois da desconexão, e esse foi um dos processos que eu fiz, que eu acompanhei, que a pessoa já estava no processo quase que zerando de desacoplar, e a pessoa me procurou porque ela estava com problema nos chakras ali. Eu falei, mas ué, já não tem mais isso aí, tem alguma coisa errada, né? Aí nós fomos fazer o trabalho de investigação lá para ver o que acontece. Gente, quando desacopla, não tem mais isso. Essa necessidade de centro energético do corpo físico, presta atenção, essa necessidade de ter o centro energético no corpo físico gerenciando a tua parte biológica para fornecer informação para uma estrutura tecnológica, não precisa mais. Ok? Porque junto com essa estrutura de desacoplar, você para tudo isso. É aí que dá os problemas ou sintomas no corpo físico que eu falo. Se não aguenta, não vai. Que eu vou falar daqui a pouco, eu não sei qual pergunta que está ali. Entendeu? Não tem mais necessidade disso. Você não vai precisar alinhar chakra mais. Você não vai precisar ficar aterrando mais. Entendeu? Não tem mais isso, cara. Só que aí tem que aguentar o tranco, porque tem dia que é horrível. É horrível. Você tá aqui, e no meu caso, né, que vivo isso todos os santos dias, né? Tem dia que é horrível. Tem dia que é horrível. Por quê? Porque eu estou só trabalhando. Estou só trabalhando. E o corpo físico, ele não tem nada preso a ele mais. Então quando eu comento aqui com vocês, que eu fico ali, eu deito lá no sofá, deixo o corpo ali, só tô o corpo mesmo, corpo, né? Às vezes eu consigo interagir no WhatsApp, respondo, faço agendamentos e tal, mas eu tenho consciência de que eu estou trabalhando, ajudando a galera por aí. E antes que perguntem, mas se você não tem corpo astral, como é que você sai? Eu nem sei se tem pergunta assim ali. Cara, é consciência, é só consciência. É só consciência. Vocês que já fizeram meditações, que tiveram experiências, principalmente as que eu conduzo, né? Experiências assim, nossa, eu tava num lugar, parece que não tinha nada. Era só eu e o nada. Entende? Então é essa sensação o tempo todo. Tá? Então, os chakras não precisa mais. Você não precisa mais disso. Processo. Então você começa o processo, vai desacoplar e dali a pouco você vê que o teu corpo ele tem muito mais potência, o teu corpo tem muito mais força física, estou falando de força física, o teu cérebro ele vai acessar e atingir níveis cognitivos muito superiores do que aquilo que você estava bloqueado. Imagina que você tinha um bloqueio ali. Toda a tua estrutura interna ali, onde tem pineal, pituitária, hipófise, toda aquela região do teu cérebro, toda aquela estrutura, ela está livre. E aí quem governa é você. Aí a pergunta é, você está preparado para governar? Você está bem alicerçado?
Então, por isso que eu falo que é um processo, tá? E aí você não precisa mais disso. Aí, se você, eu quero trabalhar a minha mediunidade, eu quero, essa linguagem que é outra besteira daqui, eu quero trabalhar a minha mediunidade, entender um pouco mais desse processo. É você fazendo o processo. Dá trabalho, tá? Por isso que eu falo, vou sempre alertando, presta atenção se você quer. Ao desconectar o corpo astral, ainda é possível interagir no astral outras dimensões? Claro que é, acabei de responder essa. Porque você está livre para interagir. Você vai estar viajando sem prisões, sem prisão. Você pode plasmar um corpo, você pode plasmar uma estrutura de experiência que você quiser. Tá? Você pode fazer isso, é você no comando o tempo todo. E lógico, gente, que aí depois também você não tem mais o aprisionamento da vibração, né? Hoje o meu dia foi ruim, eu tô com uma frequência baixa. Vai dormir, puf, é preso lá e tem pesadelo, aquela coisa toda. Você não tem mais isso. Aí você meio que escolhe onde você quer ir. É bem aquilo que eu falei outro dia, que a gente fez até uma publicação disso, tá aqui no Insta, sobre aquele filme A Origem, né? A Origem é isso mesmo. Que lá eles falam da extração, eles falam de você estar sendo hackeado e tudo mais. Então você aprende a lidar com isso. Né? Aquele filme é uma escolinha boa para a gente entender quem domina isso que eu estou falando aqui. Quando você não está preso a esse sistema, né, de corpo astral, que é um teu corpo, que é uma frequência que, né, você sai de tudo isso, é outra coisa, gente. É bem diferente, tá? Eu falo que, assim, às vezes, dentro da simulação, eu vejo tudo isso, eu fico assim, caramba, para onde nós vamos com tudo isso agora, né? Até mesmo eu fico surpreso, porque é complexo. Mas sim, você vai, porque é a tua consciência, é uma outra frequência. Pessoal, daqui a pouco eu volto aqui para ver as perguntas de vocês, se der tempo, tá? Já são quase 6h30, faz meia hora que estou aqui. De novo, aqui, ó, não tendo corpo astral, como seriam os desdobramentos conscienciais à noite? Já acabei de responder. Cara, você vai ter o comando da coisa. Você vai ver que aí você vai ver que tudo isso é uma mentira. Você vai acessar os ambientes. Você vai ver as naves, fala, mas caramba, isso aqui então. Aí vai ter alguém te direcionando. Olha, isso aqui, tá vendo? Até você ter autonomia, né? Olha, isso aqui é a programação X, tal, barará, barará. E pasmem, vocês vão ver que dentro dessa simulação, muitos de vocês são filhos paradisíacos. Ok? Vou falar de novo. Pasmem. Quando vocês atingirem um determinado nível, vocês vão ver que vocês são aquilo que chamaram aqui de filhos paradisíacos. Só que, curiosamente, a gente tem a influência de apenas um aqui, que é aquela porcaria daquele projeto micaélico. Pronto, falei. Não é que só fala do cara, porque o aprisionamento todo foi feito em cima dessa porcaria. E os outros que vieram aqui para desenvolver outros projetos, mas muito, 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 muito mais interessantes do que essa porcaria de ficar achando que todo mundo é irmãozinho, sucumbiram e aprisionaram. Ok? Então, quando você entra nesse nível, é muito legal, porque você fala, caramba, fala, tá vendo, isso aqui é seu. Gente, quem vai pro Dom Ho, cara, a hora que você chega lá e você vê, cara, mas isso aqui sou eu? Mas por quê? Porque você ficou aprisionado lá. E a coisa é tão bem feita que você acha que você está fazendo a coisa certinha, que você está ajudando muita gente. Sabe, eu não gosto mesmo, já vou deixar aqui de novo registrado. Eu não gosto que fique elogiando, que fique dando parabéns, que blá 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 blá. Eu não gosto dessas coisas. Eu não tenho essa necessidade de ficar enchendo o ego. Não tem isso aí, tá? E eu recebo recebo várias mensagens disso, eu nem comento no partilho porque não acho que é interessante. Eu compartilho feedbacks às vezes que eu acho que vai agregar na experiência de outras pessoas. E como é gostoso quando eu leio alguma coisa nesse sentido, que a pessoa não está elogiando o meu trabalho, ela está dizendo assim, cara, me libertei. Eu fazia isso, e achava que eu estava abafando. E aí eu descobri que ali estava o meu aprisionamento. Entendeu? A pessoa ela consegue elencar o que ela fazia e descobre que está no aprisionamento. Então, aí você está livre de todas essas coisas. Então, isso é bem legal. Muitos filhos paradisíacos. Eu acho que foi no nível 1 que a gente traz uma informação da holografia lá, que fala que o estágio 3, se eu não me engano, a gente descobriu que nós mesmos estamos comandando ali uma boa parte da holografia. Aparecem uns bichinhos aqui, vocês não ligam não. Como funciona o processo do desencarne sem corpo astral? Gente, a gente nem entra mais nessa seara, porque a hora que você sair daqui, o teu corpo, a tua matriz biológica, né, ela vai ser desconectada, faliu algum órgão aqui, não tem problema, e aí isso já dá margem para outro assunto, porque você não vai para o vale tenebroso da morte, não é para lá que você vai, esquece isso daí, não tem mais isso. Você está conectado com a tua consciência, com outras estruturas.
Entendeu? Então hoje, por enquanto, a gente está ativo só o Dom-Ho, só o Raceia. Por enquanto, hoje o que está ativo é isso aí. Tá? Mas daqui a pouco vão ter outras estruturas, outras conexões, de acordo com... É sempre assim, um começa e os outros vão meio que copiando, e enfim, aí a coisa vai andando. Mas por enquanto a gente faz o quê? Dom-Ho, você sai, a tua consciência está totalmente já preparado e acoplado numa outra estrutura. E aí você não precisa mais ficar em nenhuma simulação. Eu estou falando, gente, de Avona para cá, tá? Pega daqui da ralé, onde nós estamos, até Avona, que é a conversa que mais se tem dentro dessa simulação aqui, como sendo um possível voltar para casa, né? Coisa de mônada, supramônada, blá, 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 blá. Acabou tudo isso, tá? O processo de desencarne vai ser o mais legal de todos. E já tem ajudado gente assim, tá? A pessoa assusta. Assusta. Mas como? Não era? Não, não é. Não tem nada daquilo? Não, não tem. Aqui, ó. Era essa pergunta que eu queria chegar. Desconexão, vazio, ansiedade, dor no peito, vontade de gritar, mais as percepções aleatórias. É assim a desconexão? É assim. No mínimo isso aqui. No mínimo. No mínimo. E agora, quando a gente tem esses sintomas do corpo astral, perdão, do corpo físico, né? Vou ler de novo. Desconexão, parece que você não está conectado com nada. Você não tem vontade de fazer nada aqui. Nada. Sabe o que é nada? Você olha para tua família e fala, caramba, não quero. Você olha para o teu trabalho e fala, cara, não quero. Você olha para o teu... Você tem projeto e fala, não quero. Então você não tem mais, você não sente mais os inputs ali. Então vem esse vazio, lá, ansiedade, dor no peito, acho que dá um taquicardia ali, vontade de gritar, tipo, tô louco aqui, né? Essa pessoa foi bem legal. E é assim que funciona? É assim, algumas percepções são. Só que junto com tudo isso, as experiências que você vai tendo conscienciais, já não mais de plano astral, é muito legal. Porque, imagina, você está trabalhando desconectando. Ao mesmo tempo está dando passagem para a tua equipe. E aquela frequência de equipe que você está mais alinhado no período, ela vai te dar suporte. É maravilhoso. É maravilhoso. Por quê? Porque essa galera ela já está te esperando ali, porque ela sabe que você vai assustar. Imagina, você pega a galera que não está na frequência densa podre como a nossa. Você deixa os caras subirem nessa mesma linha de frequência que você está ativando. Eles não vão ficar presos nem perdidos, já vamos chamar de evoluído, está num estágio evoluído, mais evoluído. Quando você começa a fazer o processo com eles, eles estão sustentando também a extração dos deles. Quando você desdobra conscientemente do processo que você está fazendo, você vai ser amparado por eles. E aí, por exemplo, se você é uma pessoa que tem curiosidade sobre, por exemplo, essa questão dos devas ou devas da natureza, entender isso que tem aqui nessa simulação, você vai sair, vai ter, entre aspas, uma aula sobre isso. Se aquilo era uma coisa que você ficou com dúvida, queria entender, você começa a acessar o pano de fundo da programação, se isso for interessante para você. Entendeu? As suas equipes vão amparando você. Eu falo suas equipes porque, na verdade, somos nós mesmos que estamos fazendo todo esse jogo também por trás, já com essa frequência do Dom-Ho, que é muito legal para a gente não ficar criando fantasias, né? Criando fantasias. Só entendimento ali, aí você volta com uma sensação de estar um pouco mais pleno, aí você está conectado com outras coisas que não são essas coisas loucas da simulação aqui, tá bom? Outra pergunta aqui, o que fazer para evitar que outro corpo astral seja instalado? Eu já falei isso lá em cima. Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Acho que tem um ditado assim, não tem? Você tem que sair fora dessa loucura toda aí. Tem que sair fora dos mercenários espirituais, principalmente os mercenários espirituais digitais. Os marceneiros da vida que vendem mesa e pêndulo, cara. Desculpa, se você faz esse tipo de trabalho, muda a frequência. Muda, sai dessa frequência aí. Sai dessa frequência. Se você faz o trabalho, você já tem potencial para sair dessa frequência. Se o teu trabalho é verdadeiro mesmo, confia em você, confia no que você construiu de seriedade e sai dessas frequências, entendeu? Sai dessas frequências, você não precisa mais disso. Essa insegurança de você talvez precisar de algo, né, definindo por onde você precisa passar, isso não faz sentido mais. Tá? Então, o que fazer? Começa a reorganizar isso. Se não temos corpo astral, então não saímos do corpo enquanto dormimos? Sai, é consciência, você desacopla total. Olha, eu até vou ler a outra pergunta aqui que está junto com essa. Ó. Faz sentido. Qual seria o sentido de ativar proteção antes de dormir se não há corpo astral?
pronto, já vou matar as duas numa só. Gente, presta atenção, você tá aqui, ó, na senzala, tá? Vamos falar desse jeito. Quando você vai dormir, que você seja lá consciente, se você está no corpo astral ou com a consciência, está nesse processo, quando você sai, se é a tua consciência que já está saindo e vibrando nesse padrão que eu acabei de explicar, ou se é ainda corpo astral buscando essa desconexão, buscando as escolas, buscando o caminho, igual nós estamos sugerindo aqui, se é isso acontecendo, imagine que você está num processo turbulento demais. E aí eu devolvo a pergunta para quem fez. Qual seria o sentido de fazer proteção? Caramba! Se antes, quando não era nada, não era nada, era um grão de areia lá na praia, o corpo já era todo lascado? Que tinha de egum ali querendo abusar e abusava? Imagina agora que você tem uma conexão na tua rede neural, no teu cérebro físico, um banco de dados que pode ser acessado. Por isso que eu trouxe informação. Não é que você está sendo atacado, talvez você esteja sendo hackeado, é diferente. Então isso é muito importante, porque quando você olha sob esse viés, cara, eu redobro a minha proteção quando eu vou dormir. Eu redobro. Às vezes eu tô quase apagando, eu tenho que voltar e falo, nossa, faltou isso aqui, precisa botar. E aí eu só vou entender por que eu voltei e fiz outra, e calibrei, na verdade, né? Fiz outros pontos ali de força, eu só vou entender isso no dia seguinte. Quando eu acordo e, né, às vezes, quando eu tô voltando, antes de fazer o apagão, que eu apago mesmo, as lembranças, né, que eu trago de alguns trabalhos que eu fiz à noite, eu falo, agora entendi por que teve essa proteção. E muitos de vocês que eu atendo, eu faço por conta de vocês também. Então isso é muito importante. Tá? Qual seria o sentido? Se antes você não tinha informação, você era atacado, imagine agora. Então é importante sim. Se não temos corpo astral, sai com o que? É consciência. Nunca foi corpo astral, tá? Era a linguagem que a gente usava, a consciência. Né? Você sempre teve essa consciência. Essa consciência estava acoplada numa estrutura chamada corpo astral. E aí a gente está tirando o corpo astral, você fica só a consciência. E você tem essa liberdade de ir e vir, mas precisa ter conhecimento. Precisa ter conhecimento. Enquanto você não estiver pronto, a tua equipe não vai deixar você sair, se perder e fazer besteira. Por isso eu falo novamente, toma cuidado onde você vai, com quem você está, diga-me com quem andas e direi quem tu és, né? O que você anda frequentando, o que você anda assistindo, o que você anda alimentando, porque quando você sai à noite, né, se você ainda não está bem preparado, você acaba, às vezes, destruindo, né, ou comprometendo, né, usar outra palavra, o que você está conquistando aqui. Tá? Isso é super, ultra, hiper, mega importante. Okay? Então eu respondi aqui as perguntas que estavam lá. Deixa eu ver se eu consigo responder mais algumas. Tem alguma coisa interessante aqui que vale a pena comentar. Antes de eu desligar. Achei. Aqui. Ah, tá. Eu voltei aqui onde eu tinha falado. Denise falou, Sérgio, seu trabalho para mim é excelente, com certeza. Deve ser aquela questão da grana que eu tinha falado lá atrás. A Sara vai ter que sair. Sara, um abraço. A estrutura do espírito, alma, eu sou, mono e supramono funciona nessa maneira no plano multidimensional. Uma vez você falou que nada é bem assim. Isso, Gabriel, na verdade, cara, isso que a gente está falando aqui dessa programação, eu acho que até falei isso lá na frente já, né? Quando a gente entra nessa quebra de tudo isso, tudo, essa montagem, cara, ela funciona aqui nesta simulação. Nesse plano, como você chamou, multidimensional, nessas frequências aqui. Então o que a gente faz? A gente corta, cancela tudo isso. Por isso que dá aquela sensação de dar um perdido mesmo. Porque, cara, imagina, você tem um padrão vibracional que é sustentado por, sei lá, como zilhões, né, de estruturas. E aí, de repente, você não tem mais conexão com nada disso. Então dá um balanço ali. Mas é possível, tá? Nick, não sei o que lá, não consigo ler. E a mônada também desconsidera a mônada? Observação, sou do TEAC, isso é meu perfil comercial. Eu não sei quem é, mas tudo bem. Sim, eu já acabei de responder. A gente desconsidera porque a gente quebra tudo isso, né? Para onde a pessoa vai pós-desencarne no caso de que não tem mais corpo astral? Também já respondi lá atrás. Só quem não tem corpo astral não acessa lugares ou seria baixa vibração? Só quem não tem corpo astral. Eu não entendi essa pergunta, Denise.
Quem não tem mais o corpo astral pode acessar lugares e seres? Claro que pode. Ué, claro que pode. Uma coisa é você acessar, outra coisa é você ser atraído e aprisionado. Eu falo porque às vezes nos atendimentos aqui, gente, eu ainda uso vela, eu ainda uso cigarro, eu às vezes coloco bebida. Por quê? Porque eu estou negociando lá, estou mexendo com isso. E não quero ferir o processo, essa é a diferença. Né? A gente não vai ferir. Quando é trabalho, que estou fazendo um atendimento, eu uso o mesmo caminho. Eu desço lá, eu não tenho estrutura e desço lá. Agora, o que não acontece é eu ficar preso nessas loucuras quando a gente desconecta o corpo físico, né, um pouquinho. Então, isso não tem mesmo. O Vitor, eu tô assim, deve ser com relação àqueles sintomas lá, né? Mas eu acho que já tá num caminho diferente, né, Vitão? Patrícia, gratidão pelas informações. Essa live foi importantíssima para mim. Ai, que bom, Patrícia. Show de bola. Achei que era uma pergunta. Gente, então é isso, tá? Depois eu fecho aqui, eu salvo. Eu vou pedir pro João também colocar ela no YouTube lá. Tem pessoas que gostam de assistir no YouTube. Pelo YouTube, né? E vocês filtrem aquilo que é importante para vocês. Eu sempre deixo claro, é uma verdade que para mim faz sentido dentro do trabalho que eu executo, né? Eu falo que eu estou quebrando essa coisa das ordens, que parece que eu sou da egrégora tal, você tem que pagar 1 milhão para falar comigo, porque cara, isso é porcaria daqui, cara. Então eu estou desconstruindo tudo isso e estou trazendo o quê? Se eu estou desconstruindo alguma coisa, para onde a gente está indo? Eu estou mostrando uma direção que para mim faz sentido. Dentro do trabalho que eu estou fazendo aqui. Repito, se tem uma coisa que está me orgulhando demais, é poder auxiliar as equipes que estão saindo, porque ninguém olhava para isso. Ninguém. Pega esse guru aí que você pensou nele agora, não fazia isso, cara. Entendeu? Não fazia. Chega a matar bezerro, boi, vaca, búfalo, para tirar sangue e dar para os caras trabalhar. Mas não deixe embora. Entendeu? Então, se tem um trabalho que eu estou feliz mesmo de fazer aqui, se é essa palavra que eu posso usar para vocês entenderem, é esse. Deixar a galera sair. E aí, junto com isso, eu vou trazendo essas possibilidades para aqueles que querem, que tem como fazer isso do lado de cá. Tá? Do lado de cá é uma escolha, do lado de lá não. Do lado de lá é um desespero. Então, a gente está fazendo isso. Então, se para você faz sentido, bora para frente, conta comigo dentro das minhas possibilidades. Eu falo sempre, eu sou, às vezes eu estou disponível, né, e às vezes acessível. Então eu tenho esses 2 pontos que eu estou sempre brigando aqui para poder ficar mais próximo com vocês, daquelas pessoas que entendem o trabalho, a seriedade e acima de tudo a responsabilidade com que eu lido com tudo isso, tá bom? Espero que vocês tenham aí a maturidade e a clareza para seguir a jornada de vocês sem depender de mais ninguém. Feito. Forte abraço, paz, luz, harmonia e muito raceia, muita elevação, muito enlevo na vida de todos vocês. Um abraço, gente. Tchau, tchau.